Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre o perfil do novo idoso brasileiro. Aqui no nosso estúdio, a psicóloga Débora Ghisoli e a geriatra Eliane Rocha de Albuquerque. Bom, em relação ao mercado de trabalho, alguns dados do estudo do Google mostram uma mudança de perfil, tanto dos idosos como das empresas. Veja só. Segundo o estudo, 9 entre 10 empresas acreditam que os profissionais acima dos 50 anos demonstram mais equilíbrio emocional que os mais jovens. No entanto, apenas 11% das empresas mantêm programas de contratação de profissionais maduros. As buscas relacionadas a empregos para idosos vêm crescendo 30% ao ano desde 2015. E entre 2002 e 2014, o número de empreendedores entre 50 e 59 anos cresceu 57% e acima dos 60 anos, 56%. Bom, o assunto que a gente está aí, na pauta, reforma da Previdência, talvez todos nós vamos ter que trabalhar um pouco mais e chegar à idade idosa trabalhando ainda. Vou começar com a Eliane agora. Isto é bom, isto é ruim, em relação à questão da atividade? Hoje muita gente às vezes já se aposentou e volta ao mercado de trabalho. Como é que tem sido isso no dia a dia do consultório, de você lidando com essas pessoas? Eu acho que existem dois aspectos, Um é o aspecto, vamos dizer assim, coletivo. Realmente, hoje é muito diferente você ter 60 anos. Eu, por exemplo, estou com 53, E eu não penso em parar tão cedo, do que era antigamente. Por quê? Porque a sobrevida era muito pequenininha, as pessoas viviam bem menos tempo, Essa expectativa de vida, ela aumentou muito nos últimos anos. Então, realmente, as pessoas, elas vão ser produtivas até fases mais avançadas da vida, Isso é uma coisa. Bom, a outra questão é que, por outro lado, ainda há um certo preconceito no mercado, E é interessante, você viu que os dados tem uma disparidade, A empresa acredita que os profissionais são mais equilibrados, são mais interessantes, mas ela não quer contratar esses idosos, Então, assim, o que acontece? Por que essa disparidade? Será que é porque, no fundo, tem mais equilíbrio emocional, mas a gente fica com aquele preconceito coletivo, Mas é um profissional que vai adoecer, que vai faltar muito, é um profissional que vai esquecer as coisas, é um profissional que vai estar desatualizado, não vai saber, por exemplo, lidar com o software atual, Dito isso, o que eu vejo, assim, no meu dia a dia de consultório, também de serviço público, atuo no serviço público, O que eu vejo é que o idoso que trabalha por prazer, por realização, o trabalho realmente é uma coisa muito importante. Mas a gente tem também aquela característica do idoso que está voltando para o mercado de trabalho por necessidade. Porque muitas vezes... E aí muda muito? Muda muito, porque muitas vezes a pessoa ela está inserida em atividades que não a satisfazem. E quanto menor a formação técnica, a capacidade profissional dessas pessoas, mais complicado fica. Quer dizer, se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, com ciência, com conhecimento, envelhecer, de certa forma, você vai ganhando, você vai evoluindo, você vai acumulando saberes, competências, capacidades, Mas se você envelhece de uma forma, vamos dizer assim, em que você não tem tanto acesso às atividades intelectuais, em que o seu meio de trabalho ele é mais voltado para a questão do uso do corpo, aí complica mais, Aí a idade literalmente pesa. A idade literalmente pesa, E aí a gente fica pensando, como é que essas pessoas vão estar fazendo? Quer dizer, uma pessoa que trabalha varrendo a rua o dia inteirinho, quanto tempo ela vai aguentar fazer Depende isso? do trabalho, da função. Depende muito do trabalho, da função. E eu diria, além disso, da realização que a pessoa tem naquilo, Fala, você quer complementar disso? Fica à vontade. Porque eu vejo casos, assim, nos meus atendimentos, de idosas voltando a trabalhar para ajudar o filho desempregado. Então é muito triste. Você vê a pessoa que já está com a vida estável e aí de repente o filho ficou desempregado, se divorciou e me pedindo ajuda. Débora, você sabe onde está empregando idoso? Eu estou precisando trabalhar para ajudar meu filho. Então assim, ela não está gostando disso, mas ela faz por amor ao filho. Ela faz um esforço enorme pela idade, e vai assumir funções que talvez não goste. E outra coisa interessante que a gente vê é que em boa parte da população,
o idoso ainda é o arrimo de família. Ainda é. Né? Antigamente é muito aquela coisa assim, os filhos cresciam e iam ajudar os pais. Os pais, hoje isso está complicado. Hoje cada vez mais a gente vê o contrário. É o contrário. O pai, que muitas vezes está estabelecido e que precisa ajudar os filhos. Né? Existem cidades em que a movimentação econômica ela acontece exatamente quando a aposentadoria é paga, porque injeta dinheiro no município, né? Então isso é uma questão que muitas vezes pesa muito. Queria mudar um pouquinho de assunto, mas eu acho que para a gente falar um pouquinho da questão da afetividade do idoso. As pesquisas que a gente mostrou ali, alguns dados também mostram um interesse maior por sites de vestuário, de estética, sites de relacionamento. O idoso hoje, ele percebe que pode ter uma vida afetiva ativa mesmo numa idade mais avançada? Sim, Fernando, o que eu percebo? A busca por sites ela é muito intensa, né? Redes sociais, as pessoas chegam até a mim através de redes sociais também. Busca-se também muito o relacionamento entre homens e mulheres, porém, o que eu ouço muito das idosas é que a internet não supre tudo. Elas falam, Débora, eu preciso do contato de alguém. Eu quero chegar e tocar, eu quero abraçar. Eu quero ter um namorado. Então, assim, eu tô velha? Eu não tô velha. Elas falam assim mesmo. Estou com 65 anos, eu posso arrumar alguém? E tem casos até mais avançados, de 80 anos, que a gente já peguei, né, casos de pessoas se relacionando, né, com 80 anos, 85. Às vezes a família aceita muito bem, porque é um viúvo com uma viúva. Então, estão buscando aquele companheirismo, né, de estar com alguém, envelhecer junto com alguém. Porque são pessoas que às vezes passam a vida inteira casadas, e de repente perdem, né? Vem aquele corte, né, da viuvez, que é muito triste. E aí, para superar esse momento, às vezes surge um novo relacionamento de um outro viúvo, uma outra viúva, e eles se dão muito bem com isso. Mas a internet, ela ajuda muito, porém o contato frente a frente é o que eles sentem muita falta. Eles falam, a casa está vazia, é o tal do ninho vazio, né, que a gente comenta. Os filhos casam, vão embora, mudam de país, né, ficam fora. Então, eles não têm aquela casa cheia aos domingos. Mas tem que buscar, né? Ou amizade, se não for namoro, é amizade. Então, vai ser amizade com pessoas para viajar. Então, elas, às vezes, formam um grupo, é muito interessante, grupos de idosas, senhoras de 65, 75, nessa faixa, e vão viajar pelo mundo. Então, aventurar pelo mundo mesmo. Agora, né? um aspecto que eu acho relevante, que a gente não pode esquecer também, né, gente? Porque é um tabu social. Falar de sexualidade. Né? Não estamos falando só de amizade. Ainda existe esse tabu, mesmo com essa evolução toda que a gente está falando, o tabu existe. Ainda existe, né? É como se fosse assim, a partir de uma determinada idade não existe mais desejo sexual, não existe mais essa demanda mesmo pela sexualidade. E isso se mantém nos idosos até idades muito, muito avançadas, né? Tem estudos que mostram centenários ainda com desejo sexual, ainda com atividade sexual, né? E isso gera um tabu. Eu lembro de uma paciente minha que me pediu uma tomografia, porque como ela estava namorando e estava com muito desejo pelo parceiro, ela achou que ela estava com algum problema, porque afinal de contas, aos 68 anos, tem alguma coisa errada ela achava comigo, que não poderia. Que não poderia, né? Então isso é uma outra mística que a gente precisa tirar, né? A sexualidade do idoso, como a sexualidade em qualquer faixa etária, ela é muito individual. Você tem pessoas que a vida inteira se interessam muito por sexo, você tem pessoas que a vida inteira se interessam muito pouco por sexo, né? E com os idosos não é diferente, né? O que marca muito é que muitas vezes esse idoso se vê como um verdadeiro, assim, tarado. Ele não se aceita, vamos dizer assim. Ele não se aceita, principalmente as mulheres, culpa, né? Eu acho que essa geração que está envelhecendo agora, que está ainda... Os idosos novinhos, vamos dizer assim, né? Nessa faixa de 60 anos, isso é menos complicado. Mas idosos, ou seja, isso vem mudando, velhos, então. Essa chegada aí da grande geração que vai, né, vamos dizer assim, ser a maioria, nesse caso, pode ser que a situação mude. Seja um pouco melhor, mas para os que estão já bem mais velhos hoje, principalmente os pacientes na faixa etária 78, 80 anos, pesa muito o preconceito social. E a família cobra muito. Não deixa namorar, às vezes, né? Impede relacionamentos. Eu já vi muitos casos. A gente vê muito isso, né? Como se fosse assim, uma coisa feia. Pecado, né? Bom, a gente está caminhando do final do programa. Eu queria que cada uma tivesse 30 segundinhos aí para dar um recadinho para as famílias, né? Não só para as pessoas idosas que estão nos assistindo, e também para as famílias que têm pessoas idosas, para que como lidar com esse novo perfil do idoso que está chegando aí. Então,
Então, um recadinho que eu deixo é autonomia. Autonomia. Permita os desejos do seu pai, de sua mãe, de sua tia, do seu avô, quem quer que seja, o idoso da sua casa, da sua família. Escute, né? Dê ouvidos a ele, veja o que ele quer, né? E não imponha as suas vontades achando que está fazendo o bem. Porque às vezes o filho ele tem muito zelo, muito cuidado, muito carinho e aquilo está abafando, né? Então, vamos escutar os idosos, vamos estimular sim, vamos visitá-los. Eu acho importante a questão da visita. Sabe aquela visita do domingo? Aquilo ali, gente, faz uma diferença na vida do idoso. Ele espera aquilo no final de semana. Então, assim, eu escuto demais. Falando assim, não, meu filho não vem mais. Minha filha mora fora. Não tem quem me visite. Minha casa fica vazia. Para que eu vou arrumar minha casa? Então, assim, eles sentem necessidade de acolhimento, de escuta, de um abraço. Então, eles gostam de toque também. Então, abrace mais. Perfeito. Tá? Eliane. Eu vou deixar um recado mais, vamos dizer assim, dentro da minha área, que é a medicina, né? Não deixem para procurar cuidado quando o idoso já estiver ruim, né? Eu acho que, como em qualquer outra faixa etária, a promoção de saúde, a prevenção, ela é fundamental. O que a gente vê muito é que, às vezes, o idoso já não está indo muito bem e, na verdade, se procura assistência médica apenas quando a coisa está muito pesada já. Quando acontece uma coisa aguda, ele sofre uma queda, ele prostra com uma pneumonia, uma coisa assim. Mas, na verdade, se você vai olhar, aquele idoso já vem dando sinais de que ele não está indo bem há muito tempo. Mas isso se confunde na cabeça das pessoas como se fosse assim, idoso é assim mesmo. Então, não, o idoso precisa de uma avaliação, de uma prevenção, de uma promoção de saúde para que ele consiga envelhecer com autonomia. E aí a gente casa as duas coisas. Perfeito. Eu queria agradecer muito a Eliane, agradecer muito a Débora, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.